Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar sobre dislipidemias. Eu trouxe um subtítulo para vocês, o benefício no tratamento da dislipidemia para redução de eventos cardiovasculares. Então vamos começar falando sobre o que é o conceito de dislipidemias. A dislipidemia é definida como sendo alterações nas concentrações plasmáticas dos lípides, tanto por falta, a hipolipidemia, com redução do HDL colesterol, ou por excesso de lípides, com aumento do LDL colesterol principalmente, e do não HDL colesterol. Em relação aos achados clínicos, nós temos, principalmente na dislipidemia familiar, nós temos a presença de chantelasmas, como os senhores podem ver no meu canto esquerdo, o arco corneano e nas extremidades os xantomas, tanto em membro superior, nas extremidades superiores, quanto nas extremidades inferiores. Os fatores de risco cardiovascular, eles não se somam, assim como a maioria dos fatores de risco cardiovascular, eles se multiplicam. Um exemplo, hipertensão e dislipidemia, eu dobro o meu risco cardiovascular. Hipertensão, dislipidemia e diabetes, eu triplico o meu risco cardiovascular. E quanto mais eu associo fator de risco, mais eu multiplico o meu risco e, consequentemente, aumento o risco de eventos fatais e não fatais nesse grupo de pacientes. O estudo ELSA Brasil mostrou a prevalência dos fatores de risco cardiovascular. E observem, os senhores, que o excesso de colesterol, principalmente redução do HDL colesterol, o LDL colesterol elevado e o não HDL, em torno de 61,5%. E mais uma vez, reforçando que os outros fatores, como obesidade, sobrepeso, hipertensão, excesso de triglicérides, HDL baixo e diabetes, eles multiplicam quando eles associam com a dislipidemia e, consequentemente, aumenta o risco cardiovascular desses indivíduos. Em relação à proporção de óbitos, são dados do DataSUS de 2014, nós temos que em torno de 35% de taxa de óbitos em relação ao aparelho circulatório. E aí nós entramos na taxa de aumento do risco de acidente vascular encefálico, doença coronariana, aneurisma de aorta abdominal e doença arterial periférica, principalmente acometimento do sistema fíbulo-tibial. O estudo MR-FIT mostrou que a mortalidade total aumentou com os valores de colesterol já acima de 160 mg por decilitro. Observem os senhores que já com esse valor nós temos uma taxa de mortalidade significativa e à medida que os valores de colesterol eles vão progredindo, observem que é uma curva em ascensão, consequentemente eu também aumento a minha taxa de mortalidade. Portanto, quanto maior os valores de colesterol total, maior a taxa de mortalidade nesse grupo de pacientes. Em relação à prevalência dos níveis de colesterol normais, ou seja, abaixo de 200 mg por decilitro, esse nós estamos falando do colesterol total na população adulta por faixa etária. Observem que nos indivíduos abaixo de 39 anos, nós temos em torno de 49,4% dos indivíduos com colesterol abaixo de 200. Isso porque o metabolismo dos indivíduos mais jovens ele é muito mais rápido, além do que é uma população mais ativa. Nós sabemos que a idade é um fator de risco e observem que a partir dos 40 anos esse metabolismo ele tende a ficar mais lentificado e, consequentemente, você tem uma concentração maior, principalmente do colesterol total nesse grupo de pacientes. Em relação ao grau de controle das dislipidemias, aqui nós temos o estudo SPA-LIPID realizado na atenção primária, que mostrou que 25% dos pacientes estão diagnosticados com dislipidemia. Provavelmente é um valor subestimado esse aqui. O grau de tratamento das dislipidemias é considerado alto, em torno de 73%, porém o controle é baixo, em apenas 31 a 33% dos indivíduos de acordo com o risco ATP3. Ou seja, nós tratamos os indivíduos com estatina, Rosuva, Ator ou mesmo assim a statina, mas nós não atingimos a metas, principalmente os grupos de alto e muito alto risco cardiovascular. Já na prevenção secundária, somente é alcançado as metas de controle do LDL menor do que 100 mg por decilitro em apenas 20% da população. É uma taxa extremamente baixa e esse dado é um dado muito relevante. Sobre o risco cardiovascular das diferentes lipoproteínas.
Como que comporta o HDL, a relação colesterol total HDL e o LDL? O LDL, como nós já sabemos, é um fator de risco cardiovascular independente com elevado valor preditivo para o desenvolvimento de cardiopatia isquêmica. As partículas de LDL pequenas e densas, ou seja, quanto menor a partícula, mais agressiva, maior o risco de complicações. São muito mais heterogênicas do que o LDL normal. O HDL, assim como o LDL, também é um fator de risco cardiovascular independente. Existe uma clara associação inversa entre as concentrações plasmáticas de HDL e o risco cardiovascular, ou seja, quanto maior o seu HDL, menor o seu risco cardiovascular, e o inverso é verdadeiro. A relação colesterol total HDL acima de 3,5 infere um alto risco 2 a 3 vezes mais de desenvolvimento de cardiopatia isquêmica. Em relação ao excesso de triglicéridos, ele possui um papel incerto no desenvolvimento da aterosclerose e é considerado um fator de risco cardiovascular condicional, ou seja, nós não sabemos se o triglicérides abaixo de 500 ele tem o potencial de desenvolver doença ateromatosa e aumentar o risco de mortalidade, principalmente nos pacientes de alto e muito alto risco cardiovascular. Nós sabemos que, diferentemente do colesterol, os triglicéridos não aderem à parede das artérias, portanto, não desenvolvem doença ateromatosa. Em relação à classificação, nós temos a classificação primária e secundária. A secundária, nós sabemos que está relacionada principalmente com diabetes acima de Cushing, o hipotireoidismo e a própria obesidade. Alguns conceitos devem ser reforçados. Por exemplo, a hipercolesterolemia isolada é quando nós temos um LDL, colesterol acima de 160. Hipertrigliceridemia isolada, quando nós temos os triglicéridos acima de 150. A dislipidemia mista é quando nós temos esse LDL colesterol acima de 160 com triglicéridos acima de 150. E quando nós temos um HDL baixo em homens, ou seja, uma redução que é considerada de risco para esses indivíduos, quando nós temos em homens um HDL abaixo de 40, em mulheres abaixo de 50 mg por decilitro. A questão da dislipidemia familiar é um fator que cada vez mais, às vezes, nós deixamos isso de lado, mas nós devemos enxergar isso que está muito mais presente e muito mais subvalorizada do que nós imaginamos, ou seja, ela é subdiagnosticada. E quando nós devemos pensar no diagnóstico de dislipidemia familiar, principalmente quando nós temos indivíduos jovens, principalmente os indivíduos abaixo de 16 anos, a literatura ela traz essa idade como um fator que deve ser observado, principalmente com colesterol total acima de 290. E quando nós devemos suspeitar dessa dislipidemia familiar? O diagnóstico de certeza é quando nós temos uma pontuação acima de 8, um provável diagnóstico entre 6 e 8. Principalmente os indivíduos jovens, ou seja, indivíduos menores de 16 anos, ou vamos colocar uma média de 20 anos, com colesterol total acima de 260. Esses indivíduos ainda no exame físico podem apresentar xantomas ou arco corneano. Observem que a pontuação é extremamente elevada, praticamente se faz só pelo exame físico um diagnóstico de dislipidemia familiar. E quando você também tem um LDL colesterol principalmente acima de 250. Então, a associação do LDL colesterol acima de 250, indivíduos jovens, principalmente menores de 16 anos, a média de 20 anos, vamos colocar aqui, com colesterol acima de 260, com achados na ectoscopia, com presença de xantomas e arco corneano, praticamente você fecha o diagnóstico de dislipidemia familiar. Lembrando que nós devemos fazer, além da investigação clínica, nós podemos lançar também no estudo genético, principalmente da avaliação da ApoB e da PSK9. Então, como manusear esse indivíduo com dislipidemia, com risco moderado, alto e muito alto risco cardiovascular? Primeiro, nós devemos fazer o screening desse indivíduo. Segundo, avaliar o risco, se é um risco baixo, intermediário, alto ou muito alto risco cardiovascular. Porque de acordo com essa avaliação do risco, vai definir o tratamento desses indivíduos. Quanto maior o risco, maior a agressividade e o nosso objetivo, a literatura é muito clara, atingir meta terapêutica. E, consequentemente, monitorizar esse indivíduo ao longo da vida dele. Esse tratamento nesse grupo de indivíduos, ela baseia principalmente na avaliação de aterosclerose, principalmente
da carótida. Esse indivíduo pode ter apresentado acidente vascular encefálico por doença ateromatosa na carótida comum, artéria vertebral ou carótida interna, acometimento de doença coronariana, infarto, quadro anginoso e claudicação dos membros inferiores, principalmente por acometimento do sistema fibrotibial. A aorta deve ser avaliada, principalmente a presença de aneurisma na aorta também. O diabetes é um fator de risco adicional nesse indivíduo, ou seja, ele soma, ele multiplica o risco cardiovascular desse indivíduo, principalmente nos indivíduos acima de 40 anos e nos indivíduos com mais de 30 anos de diabetes e que já têm doença de microcirculação. E quanto maior o grau de disfunção renal desses indivíduos, principalmente indivíduos em terapia substitutiva renal, nós sabemos que há um aumento do influxo de cálcio e, consequentemente, esse indivíduo está mais propenso a desenvolver doença ateromatosa. E a meta do LDL, ou seja, quanto maior o LDL colesterol, maior o risco cardiovascular desse indivíduo e, consequentemente, maior a nossa meta terapêutica, mais focado nessa meta terapêutica e mais agressivo o nosso tratamento, tanto por mudança do estilo de vida, quanto mudança com tratamento medicamentoso, principalmente com as estatinas mais potentes. Então, como estratificar o risco cardiovascular desse indivíduo? A atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemia recomenda a utilização da ERG, que estima o risco de eventos fatais, não fatais, incluindo infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, insuficiência cardíaca e insuficiência vascular periférica em 10 anos. A ERG avalia a idade em anos, lembrando que quanto maior a idade desses indivíduos, maior o risco cardiovascular. Indivíduos acima de 40 anos, principalmente diabéticos, já é um fator de risco condicional. HDL colesterol, principalmente a redução do HDL abaixo de 40 em homens e abaixo de 50 em mulheres. Colesterol total acima de 200. A pressão arterial sistólica tratada ou não tratada. Tabagismo e a presença de diabetes. São 4 os níveis de risco cardiovascular, desde um baixo risco, uma pontuação menor que 1, intermediário entre 1 e 5, alto risco entre 5 e 10 e muito alto risco quando nós temos um score acima de 10 pontos. Aqui nós temos uma classificação de risco de acordo com a Sociedade Europeia. Eu particularmente gosto muito dessa classificação. Ela utiliza essa pontuação de score acima de 10 para os indivíduos de muito alto risco que tenham doença cardiovascular estabelecida, diabetes mais de 20 anos ou com lesão de órgão-alvo, história familiar de doença cardiovascular ou que tem uma taxa de filtrado menor do que 30, ou seja, quanto pior a função renal, maior o risco desses indivíduos. E nos indivíduos de alto risco, ou seja, aqueles que têm uma pontuação entre 5 e 10, ele não tem doença cardiovascular estabelecida, mas ele é um indivíduo com diabetes um pouco menos, em torno de 10 anos, sem lesão de microcirculação e sem história familiar de doença cardiovascular. Ele tem uma taxa de filtrado um pouco melhor, em torno de 30 a 60, e, portanto, a pontuação dele é menor, mas ele é um indivíduo de alto risco. Portanto, esses indivíduos, tanto de alto quanto alto risco cardiovascular, a meta terapêutica para esse indivíduo é mais agressiva. Nós temos que fazer uma redução do LDL colesterol em torno de mais ou menos 50% em relação ao basal. Então, a nossa referência e alvo terapêutico para esse grupo de alto risco cardiovascular, a meta é muito mais agressiva. Nós temos um colesterol total que deve ser menor que 190 em ambos os grupos. O LDL colesterol deve ser menor no grupo de alto risco e menor ainda no grupo de alto risco cardiovascular, em torno de 50. O colesterol não HDL, a meta é mais agressiva no grupo de muito alto risco, em torno de menor que 80 e menor que 100 no indivíduo de alto risco. E tanto o HDL colesterol em todos os grupos, independente do baixo, médio, alto ou muito alto risco, deverá ser acima de 40 mg por decilitro, assim como o triglicérides em qualquer um desses grupos deverá ser menor que 150 mg por decilitro. Aqui observe o nível de evidência e recomendação para os indivíduos de alto risco cardiovascular. Os indivíduos com colesterol, o LDL menor que 70 e o não HDL menor que 100, nível de evidência 1A. E para os indivíduos de muito alto risco, nós temos um colesterol LDL menor que 50 e um não HDL menor que 80, nível de evidência e recomendação B. Por que disso?
Acredita-se que quanto mais agressiva a meta no controle do LDL colesterol, principalmente para esse grupo de muito alto risco, isso pode causar uma desmielização das fibras nervosas, levando principalmente de forma mais precoce a um risco de Alzheimer, Parkinson e a um quadro de demência. Então, por isso, esse nível de evidência 1B. Então, se questiona um pouco essa questão dessa agressividade no tratamento dos indivíduos, principalmente de muito alto risco cardiovascular. Em relação ao tratamento, nós sabemos que qualquer tratamento, seja qualquer doença crônica, nós sempre partimos pela mudança do estilo de vida, atividade física, perda de peso, perda de medidas e boa alimentação. E a questão medicamentosa envolve principalmente as estatinas, que nível de recomendação e evidência é muito forte. A ezetimiba, quando há falha ou intolerância, falha em atingir metas terapêuticas ou intolerância às estatinas. Os fibratos, os inibidores da PSK9, principalmente nos pacientes com dislipidemia familiar, e o ômega 3 num grupo muito restrito, principalmente aqueles indivíduos com triglicéridos refratário, principalmente acima de 500, como eu vou apresentar para os senhores. Então, como eu disse anteriormente, a diretriz de dislipidemia traz que a inadequação alimentar é a principal causa de mortalidade cardiovascular, principalmente por acometimento do sistema fibrotibial, doenças da aorta, doenças da carótida e doença coronariana. Isso por baixo consumo de poliinsaturados e aumento de consumo de gordura saturada. E quais são os impactos, o que tem mais impacto em relação à mudança do estilo de vida, principalmente de hábitos alimentares no controle dos triglicéridos? Principalmente redução de peso, redução da ingesta de bebidas alcoólicas, açúcares simples, ingesta de carboidratos e substituição parcial de ácidos graxos saturados por mono e poliinsaturado e aumento da atividade física, principalmente atividade mista, aeróbica e anaeróbica, que eu faço um adendo principalmente para o ciclismo. E a recomendação para o uso do ômega 3, principalmente em nível de evidência 1A, isso pode ser uma questão de prova de Tito. O consumo maior que 2 porções de peixes ricas em EPA e DHA por semana está associada à redução do risco cardiovascular entre indivíduos em prevenção primária e secundária, nível de evidência recomendação 1A. Suplementação com EPA e DHA 2 a 4 gramas deve ser recomendado para o excesso de triglicéridos de forma muito grave, ou seja, acima de 500. Isso, o nível de evidência e recomendação também 1A. Então, essas são as duas grandes indicações para a prescrição de ômega 3 para os nossos pacientes que têm um quadro de dislipidemia. Em relação à intolerância às estatinas, esse talvez é um tema à parte, mas que vale ser comentado aqui nesse bate-papo. Então, quando concluir, como proceder? É uma queixa muito mais comum no mundo real do que em estudos randomizados prospectivos. Aumenta com as doses mais elevadas de estatinas, isso é muito óbvio. Você aumenta a estatina para causar um benefício para o seu paciente, mas logicamente você pode estar sujeito a causar um quadro de mialgia por elevação da CK total nesses indivíduos. É uma importante causa de não adesão ao tratamento. E o conceito de intolerância é quando o paciente não tolera pelo menos duas estatinas diferentes. Isso também pode ser uma causa, uma questão de prova de Tito ou de especialização. E como tratar? Usar estatinas alternativas, principalmente a pitavastatina, em doses mais elevadas para os pacientes de muito alto e alto risco, aqui 4 mg, e para um grupo de moderado risco até 2 mg. Usar doses menores das estatinas em combinação com ezetimiba, por exemplo, se o indivíduo usava 80 mg de atorva, reduz para 40, rosuva 40, reduza para 20. Ou usar agentes não estatínicos, como ezetimiba, fibrato e os inibidores da PSK9. Então, observem os senhores que em relação à intolerância às estatinas, aqui são dados da experiência clínica versus estudos randomizados. Observem que o grau de tolerabilidade é muito alto, em torno de 80%. Aqui nós temos o efeito nocebo nessa linha amarela. O que é o efeito nocebo? Aquela suspeita de intolerância, os indivíduos que acham que estão intolerantes às estatinas.
mas isso não se confirma. Então esse é o efeito nocebo, o indivíduo que acha que está intolerante, mas quando se faz as provas de laboratório isso não se confirma. E o que realmente um grupo pequeno dos indivíduos que são intolerantes, em torno de 5 a 6%. Neste gráfico, os senhores observam que nós temos um grupo heterogêneo, mas um grupo de alto e muito alto risco cardiovascular, tanto para prevenção primária quanto secundária, em uso de estatina. Então, observem que quando se manteve o uso da estatina, houve uma redução significativa da taxa de eventos primários e secundários, mostrando o benefício da manutenção da estatina. E quando se retira, se faz um caminho inverso, como mostra muito bem o estudo HOPE-3 com a prescrição da rosuvastatina. Em relação aos fibratos e a redução de eventos cardiovasculares, nós sabemos que o excesso de triglicérides, principalmente acima de 500, é um fator de risco cardiovascular independente. Entretanto, não está claro se esse excesso de triglicérides por si só é causa de doença aterosclerótica, porque nós sabemos que os triglicérides não acumulam na parede das artérias. Portanto, essa é a dúvida, se ele realmente participa da formação da placa de ateroma. Com exceção do estudo REDUX, os demais ensaios clínicos randomizados e controlados falharam em demonstrar o benefício do tratamento medicamentoso com foco no excesso de triglicérides no desfecho primário cardiovascular. Aqui nós temos o estudo ACCORD com um N significativo de pacientes, são quase 6 mil pacientes, 5.518 pacientes diabéticos, dislipidêmicos, portanto metabolicamente incorretos, e que foi prescrito o fenofibrato quando comparado com o placebo para redução de desfechos maiores, como morte cardiovascular, infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico. E praticamente observam os senhores que não houve um benefício significativo adicional quando se prescreve o fibrato, quando comparado com o placebo. A grande indicação para o tratamento do excesso de triglicérides é quando ele está acima de 500, com nível de evidência e recomendação muito robusta. Em relação ao tratamento com as estatinas, que nós já sabemos que as estatinas são, sem sombra de dúvida, os grandes medicamentos no tratamento da dislipidemia, nós sabemos que os indivíduos de moderado risco nós temos que fazer uma redução do LDL colesterol em torno de 30% a 50%, nos indivíduos de alto risco em torno de 50%. Ou seja, quanto mais grave o nosso indivíduo, maior a nossa meta terapêutica a ser atingida, ou seja, mais agressivo o nosso tratamento. Os medicamentos para os indivíduos de alto risco cardiovascular é a atorvastatina em doses altas, 40 e 80 mg, aqui não incluiu as doses de 10 e 20 mg, rosuvastatina de 20 e de 40, também não inclui as doses de 5 e 10 mg, e associação principalmente quando a falha terapêutica da rosuvastatina isolada ou da atorva, de simvastatina 40 mg mais ezetimiba 10 mg. Hoje nós sabemos que tem no mercado outras associações de estatinas potentes com ezetimiba, principalmente na busca da meta terapêutica para os pacientes de alto e muito alto risco cardiovascular. Em relação às recomendações para prescrição e manuseio das estatinas. Indicação das estatinas como primeira opção no tratamento na prevenção primária e secundária da doença cardiovascular, a recomendação é 1, nível de evidência A, ou seja, todo mundo concorda. Dosagem das enzimas hepáticas TGO e TGP devem ser realizadas no início do tratamento e durante, somente se houver sinais ou sintomas de hepatotoxicidade. Nível de recomendação 2A, evidência B. Dosagem da CK total deve ser realizada no início do tratamento e durante o tratamento, somente se ocorrerem sintomas musculares. Introdução de fármacos que interagem com estatinas ou quando ela eleva a dose das estatinas. Nível de evidência 2A, recomendação B. Aqui, nesses 3 ganchos que eu falei para vocês, pode sair uma questão para a prova de título de cardiologia ou para especialização em clínica médica ou cardiologia. Aqui nós temos o estudo HOPE, como eu disse anteriormente para vocês, o HOPE-3, com o uso da rosuvastatina no grupo de alto e muito alto risco cardiovascular, e observem que de forma muito precoce,
quando se prescreve a rosuvastatina nesse grupo para a prevenção de morte cardiovascular, infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico, a curva abre muito precocemente a favor das estatinas, principalmente as estatinas de mais poderio no controle desses pacientes, que é a atorvastatina, a rosuvastatina ou mesmo a associação da simvastatina de 40 mg mais ezetimiba 10 mg. Outro ponto que se questionou até pouco tempo é se as estatinas, elas, principalmente as mais potentes, e um grupo intermediário também não poderia participar, desenvolver diabetes mellitus dos pacientes. Hoje nós sabemos que isso não procede. Observem, senhores, um dos estudos foi o estudo LIVES, que mostrou que a pitavastatina ela conseguiu uma redução significativa da hemoglobina glicada, principalmente nos pacientes nefropatas. Nós sabemos que esses pacientes nefropatas cursam ainda com proteinúria, houve uma redução inclusive da proteinúria, portanto, tanto benefício nos pacientes diabéticos e quando se adicionou um paciente renopata também houve um benefício, mostrando que as estatinas, além de seguras, elas trazem um benefício adicional, principalmente para os pacientes diabéticos, renais e os pacientes com quadro de proteinúria. Outro grupo que também pode ser questionado em provas de título e de especialização é o grupo portadores de HIV. Como manusear esses pacientes com as estatinas? Nós sabemos que os antirretrovirais eles aumentam o influxo de cálcio e processo inflamatório neointimal, acelerando o processo, a formação de doença ateromatosa, principalmente cardíaca, carotídea e membros inferiores e aorta e demais tributárias não citadas. Então, os inibidores da protease, classe de medicamentos fundamental no esquema TARV, que é o esquema que nós utilizamos como antirretrovirais, são preferencialmente metabolizados pelo citocromo P450 e apresentam interações com as estatinas, principalmente a atorvastatina e rosuvastatina, por compartilharem os mesmos sítios de metabolismo hepático. Portanto, deve ser dado preferência para as estatinas que atuem em sítios de metabolização distintos, como a pitavastatina e a pravastatina. Quase finalizando nosso bate-papo, naqueles grupos que se mostram refratários, principalmente indivíduos de alto e muito alto risco cardiovascular, nós podemos associar a ezetimiba ou aqueles indivíduos que não toleram também doses altas de estatina, pode ser feita a associação de ezetimiba, e quando nós queremos atingir metas, principalmente nos pacientes de alto e muito alto risco cardiovascular, que há falha com a monoterapia, nós podemos associar a ezetimiba com a torva, rosuva ou com a simvastatina de 40 mg. Isso, o estudo IMPROVE mostrou um benefício adicional na redução de eventos cardiovasculares, angina e taxa de revascularização, principalmente muito precoce, antes de 30 dias, além da redução da taxa de acidente vascular encefálico. Voltando a frisar um pouquinho sobre os inibidores da PSK9, que é um medicamento muito utilizado, principalmente na dislipidemia familiar, que é uma dislipidemia extremamente agressiva e que esse indivíduo pode se mostrar um pouco refratário às estatinas, então há necessidade talvez de associação para esses indivíduos, ou até mesmo para aqueles indivíduos que não toleram as doses baixas ou intermediárias de estatina, é um excelente medicamento. São estudos bastante interessantes. Aqui nós temos o estudo Odyssey, o estudo SPARE 1 e 2 e o estudo Fourier, mostrando um benefício extremamente relevante nesse indivíduo, principalmente no tratamento da dislipidemia familiar e naqueles indivíduos que não toleram o uso da estatina em dose baixa ou em dose intermediária. Faço dessas minhas conclusões. A doença cardiovascular é a principal causa de morte no Brasil e no mundo, portanto determinando, além do aumento da morbidade, uma incapacidade ajustadas pelos anos de vida. Atuar no controle de fatores de risco clássicos é essencial para o controle e progressão da doença, evitando assim os principais desfechos negativos cardiovasculares. Pacientes em prevenção primária devem ter um risco cardiovascular avaliado por meio de scores de risco, como o ASCAVD e o OERG, como eu apresentei anteriormente, e pacientes em prevenção secundária ou com níveis de LDL colesterol acima de 190 mg por decilitro já são automaticamente de alto risco cardiovascular e podem ser de muito alto risco se apresentarem lesão de órgão-alvo ou forem diabéticos.
O tratamento com estatinas é necessário em um enorme contingente da população adulta e a pitavastatina, assim como a pravastatina, são potentes, bem toleradas e têm perfil favorável principalmente nos pacientes portadores de HIV. Galera, valeu demais, até nosso próximo bate-papo. Valeu!